Salve, salve, meus amigos do canal Detetives Vascaínos. Estou aqui de volta no meu estúdio no Rio de Janeiro para a gente papear um pouquinho sobre o Vasco, dando uma pausa, diga-se de passagem, das minhas férias, que vai aí até o final de janeiro. A gente tenta sempre tirar de férias, né, entrar de férias, mas a gente não consegue se desligar sobre o Vasco. Então, já que esse final de semana eu estou aqui pelo Rio de Janeiro, na próxima eu viajo de novo, então resolvi estar aqui com vocês abrindo esse vídeo para a gente falar do Vascão. O Vascão que ontem teve 2 jogos, muitas informações aí para a gente debater. Antes de mais nada, nesse giro de informações, eu peço aquele seu like no vídeo, aquele compartilhamento, aquela ajuda fundamental para o nosso canal, ó, crescer na plataforma. A gente precisa disso. E quando eu voltar de vez, de sola, agora no início de fevereiro, a gente espera aí duplicar, triplicar o número de inscritos aí para que a gente possa aí alcançar uma meta desejável nesse ano de 2024. Bom, meus amigos, eu separei alguns tópicos para a gente comentar e trazer também de informações. Claro, a gente está de férias, mas a gente sempre também tem aqueles contatos que a gente traz aí os detalhes. A gente vai falar primeiro da vitória, das vitórias de ontem do Vasco. O Vasco jogou 2 vezes. Uma pelo Campeonato Carioca contra o Boa Vista e lá contra o São Lourenço, aquele amistoso internacional, e venceu as 2, né? E a gente vai tecer algumas considerações aqui em relação ao time que enfrentou o Boa Vista, muitos reservas, né? Um time totalmente descaracterizado, mas que teve o Leandrinho, jovem lateral esquerdo da base, como principal destaque, né? O jogador mostrou muita personalidade, construindo algumas jogadas, boa visão de jogo e bons cruzamentos. Óbvio que está ainda no início, a gente tem que ter uma calma, muita gente aí comparando o jogador com o Felipe Maestro, mas a gente tem que ter calma, é um jogador promissor, até para não queimá-lo, né, nessa engrenagem. Mas foi ao lado do Capasso ali, o Capasso também que fez um gol, foram os 2 assim, principais destaques que eu vi dessa partida aí, né? O Vasco começou ganhando o jogo, oscilou muito no primeiro tempo, o segundo o William fez algumas mudanças e surtiram efeito para dar uma melhorada. Mas mesmo assim, a equipe jogou o trivial para conseguir vencer o Boa Vista. E agora, no próximo domingo, pega o Sampaio Corrêa lá fora no estádio do Boa Vista. Vamos torcer aí para mais uma vitória e uma boa exibição desses jovens que precisam, né, para pegar confiança daí para frente. E o time titular, comandado pelo Ramon Dias, fez bonito lá fora, né? Dentro de campo, o time não fez uma boa partida, óbvio, era o primeiro grande desafio da temporada, mas em compensação venceu a equipe do São Lourenço, que apesar de ter tido muitas perdas no sistema defensivo daquele time que fez um bom aí campeonato argentino e que se classificou para a Libertadores, mas é um bom time. O Vasco conseguiu aí jogar contra uma equipe que tem um bom rendimento no campeonato argentino e está classificado para a Libertadores. Mas óbvio, o time não jogou bem, né? Mostrou um futebol muito assim irregular e subiu de produção no segundo tempo com as entradas do Jair e do Payet, hein? Do Payet eu não entendi por que ele ficou no banco. Ao meu ver, ele tem vaga nesse time aí, deu muito mais qualidade ao setor, né? Toques assim inteligentes, talvez seja estratégia do Ramon Dias, por conta também da idade do jogador, mas o jogador está mais fininho, está fazendo uma pré-temporada decente, e ao lado do Jair ali foram as 2 principais peças do Vasco, que também fez um primeiro tempo muito ruim, apático, mas no segundo tempo deu uma consertada e o time se ajustou, chegando ao gol através do zagueiro Léo Pelé, num grande cruzamento aí, uma construção de jogada do Payet com o Eric Marcos na cabeça do Léo Pelé. E com isso, com essas crescidas de produção do Payet e do Jair, já se vislumbra que contra o Deportivo Maldonado, agora no próximo domingo, os jogadores ganham uma chance no time titular aí desde o início, né? Algumas considerações sobre o plantel. O Emiliano, após a partida, deixou claro que confia no elenco que tem, mas que o time tem carências sim, e que está esperando aí, né, reforços pontuais para que dê mais qualidade, né? Eu, particularmente, achei que o Vasco precisa realmente de um bom volante ali de contenção para a vaga do Zé Gabriel.
Precisa mais um meia aí para poder aí equilibrar as ações ao lado do Payet e principalmente lá na frente, né? Com a saída do Gabriel Peck, o Rossi, pelo menos ontem, não atuou bem. Enfim, hoje o Adson chegou, né? Chegou inclusive enaltecendo a história do Vasco, prometendo, dizendo que está muito feliz. De repente, pode ser um jogador aí que se encaixe nesse setor. Embora eu acho prematuro dizer isso, mas eu acho que o Vasco precisa, antes de mais nada, contratar aí um bom garçom para jogar ao lado do Verratti aí, porque o Verratti é um jogador que funciona ali sempre com um garçom do lado. Mas a diretoria do Vasco, através do Alexandre Matos, está aí tentando costurar acordos nos bastidores, muita conversa sobre reforços. O Ramon Dias deixou claro nos bastidores para o Alexandre Matos que o time precisa sim ser reforçado e está aguardando, né? E uma situação aí que já foi inclusive colocada nas claras ontem pelo próprio Emiliano é o interesse pelo Gustavo Cuéllar, o colombiano. O Emiliano deixou claro que quer sim o jogador, mas que não depende dele, né? Não depende dele. Transferiu aí a responsabilidade para a direção do Vasco na figura da 777, que estava aí nesse impasse. Se traria o Cuéllar, se traria o Esforça. O A777 gosta sempre de privilegiar os jogadores mais novos, até para ter uma possibilidade de revenda no futuro. Mas nos últimos dias, o volante Esforça, por ser jovem, né? O Ramon prefere um cara mais cascudo ali no meio, né? A prioridade em termos de investimento seria um cara mais cascudo. Isso ele está fazendo ver a 777 a importância de contratar alguns jogadores cascudos ali para dar uma boa engrenagem, uma boa resposta. Porque não adianta colocar só jovens promessas, né, ao lado de não ter aí jogadores que possam dar um equilíbrio maior nessa estrutura. E o Cuéllar, que o Ramon conhece bem, né, é um jogador aí que o Vasco está sonhando, que o Ramon está sonhando e está aguardando aí a 777 se decidir sobre essa situação. Muito se fala que ainda não teve aval, que já teve aval, enfim. A coisa está muito obscura, muito nebulosa e acredito que aí, entre o final de semana e até o início dessa semana, a gente já tenha novidades em relação ao Cuéllar. O Cuéllar que pertence ao Al-Shabaab da Arábia e que está trazendo aí o José Mourinho, né? Um treinador de renome internacional. A ver se isso pode influenciar aí na saída ou não, né, do Cuéllar. Então a gente vai aguardar aí. O diretor técnico do Al-Shabaab é um italiano, enfim. Eu não consegui manter contato com ele hoje, ainda não tive a sua confirmação sobre essa situação do Cuéllar, né? Mas a gente acredita aí que o Vasco vai fazer um movimento nesse sentido, querer encontrar condições para saber como se pode, né, trazer o Cuéllar aí para o Vasco da Gama. E além do volante, o Vasco provavelmente vai procurar também aí mais um atacante aí e vislumbra também mais jogador aí para o meio campo. Mas tudo ainda na base das especulações, jogadores estão sendo aí monitorados, né? E a gente tem que aguardar esse desfecho. Mas o Cuéllar seria sim o grande nome aí para comandar esse meio campo do Vasco, né? Já que o Vasco tem alguns bons pilares da equipe, né? Tem o Medel, tem o Verratti lá na frente, tem o Payet no meio, né? Então vamos aguardar aí essa situação do Cuéllar, galera. Porque é o que eu digo, não adianta a gente ficar inventando aqui, trazendo uma notícia de uma maneira diferente. Eu vejo muitas vezes acontecer isso, né? A situação é clara, o Vasco tem o interesse do Cuéllar, tem o interesse do Cuéllar e vai tentar negociar. Assim como o Vasco tem o interesse no Lúcio Rodrigues, no Luciano Rodrigues, do Liverpool. Só que assim como o Cuéllar é um jogador bem caro, bem valorizado, bem diferente, óbvio, né? É uma jovem promessa uruguaia aí e a gente sabe que o Liverpool está fazendo aí um certo leilão, sabe que tem times internacionais aí, outros times da Europa interessados no jogador e óbvio que eles vão fazer aí um leilão. Eu acho a situação do Luciano Rodrigues bem difícil por conta justamente dessas ofertas pelo jogador em relação à Europa. Mas o Cuéllar talvez tenha jogo, né? Eu acredito que o jogador tem interesse em retornar ao Brasil,
ser comandado pelo Ramon Dias, mas aí o Al-Shabaab acabou de comprar ele agora no meados de julho e provavelmente vai querer aí recuperar essa quantia investida. Vamos aguardar o desenrolar dessa situação, mas que seria um baita nome para o meio-campo. Isso seria assim. E é importante, né? O Vasco está precisando aí de pilares para que o time dê aí, tome corpo, para que possa ter uma temporada bem diferente do que teve ano passado. Bom, galera, tô indo embora, mas assim que eu tiver algum fato novo, eu volto aqui para a gente comentar e papear e informar. Agradeço a você. Muito obrigado, grande abraço, até a próxima.